né, irmãos? Então, conforme já foi dito, o tema do ano da igreja é a igreja produzindo muitos frutos. Nós queremos mesmo que isso aconteça, que a nossa igreja produza muitos frutos. E para a gente intensificar um pouco mais esse assunto, nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 15. Eu preguei no romper do ano, nesse texto, e aí a gente volta para o texto de novo. Vamos enfatizar essa questão de darmos frutos, produzirmos frutos. João capítulo 15. Só lembrando que todo domingo vai ser classe única, certo? Então vem a palavra e encerra. Jesus disse no momento da ceia, Jesus proferiu várias palavras no momento da instituição da ceia. Por exemplo, no capítulo 13, Jesus deu uma lição sobre humildade. No capítulo 14, Jesus estava falando para os discípulos não se perturbarem. E no capítulo 15, ele fala que ele é a videira. No capítulo 16, sobre a vinda do Espírito Santo, o Consolador. E no capítulo 17, ele faz uma longa oração conhecida como oração sacerdotal. Tudo isso foi no dia da instituição da ceia. Ele disse, Jesus, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda, disse o Senhor, para que produza mais fruto ainda. Versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam aonde? No fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Eu quero pular aqui com os irmãos para o versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Até aí, irmãos. Irmãos, qual é a finalidade do ramo? Só tem uma. Qual é a finalidade do ramo? Produzir frutos. Para o ramo produzir fruto, ele tem que estar ligado na videira. E quem é a videira verdadeira? Jesus. Por que Jesus utilizou essa palavra? Eu sou a videira verdadeira. Porque Israel também era chamado de videira. Mas aí Jesus chega para dizer que a videira verdadeira não é Israel, é Ele. Ele sim é a videira verdadeira. Então, se a finalidade do ramo é dar fruto, então esse ramo precisa dar fruto. Quando nós lemos aí no verso 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, na nossa versão diz, ele o corta. Essa tradução aqui não está exata, porque a palavra aqui não deveria ser traduzido como cortar, mas como levantar. Todo ramo que estando na videira não der fruto, ele
levanta. Porque quando a videira está dando seus ramos, a tendência natural do ramo é ir para baixo. Todo ramo que nasce na videira, ele não é natural dele, ele crescer no sentido vertical. Aí o que acontece? Quando ele começa a crescer, ele vai para baixo. Por isso, o viticultor, o agricultor tem que ter o trabalho de levantar o ramo. E para isso, ele tem que amarrar o ramo num bambu, numa vara, a fim de que ele possa crescer para cima. Se ele não fizer isso, o que vai acontecer? Este ramo não vai dar fruto. A finalidade do ramo é dar fruto, mas se ele estiver para baixo, ele não dá fruto. O que acontece conosco? Jesus diz que nós somos os ramos. Quando nós estamos para baixo, literalmente para baixo, a gente produz? Não tem dias que a gente está para baixo? Momentos que a gente está para baixo? O ramo por si só levanta-se? Não. Quem é que levanta o ramo? O agricultor. Quem é o agricultor? Jesus disse: meu Pai, Deus, é o agricultor. Só Deus pode levantar a gente. Nós estamos para baixo, sem produzir, caído, mas aí Deus, o agricultor, o viticultor, com todo cuidado, vem e coloca o ramo para cima, amarra o ramo, guia o ramo. É desse jeito que funciona. E quantas vezes, irmãos, nós estamos assim? A gente não produz. A finalidade do ramo é produzir uvas. A finalidade nossa é produzir. Agora, quando a gente não está produzindo, é porque nós estamos para baixo, é porque nós estamos caídos. Para isso, é preciso vir da parte de Deus o socorro, a ajuda. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, quando nós estamos para baixo, estamos caídos, nós precisamos pedir ajuda ao Senhor. Precisamos pedir a Deus: Deus me levanta. Só o Senhor para nos levantar dias difíceis na vida. E precisamos que o Senhor nos erga, nos levante. Então, essa tradução nossa aqui deveria estar assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele levanta. Deveria ser assim. Mas foi traduzido como cortar. Se cortar, não dá mais fruto, não. Por isso que essa tradução não está exata. A ideia não é cortar, é levantar. É como, por exemplo, você está para baixo, aí alguém vem e te corta, pronto. Aí é que piora tudo. Nós precisamos ser o quê? Erguidos, levantados. É isso que o viticultor, que o agricultor faz, né? Então, se a gente olhar bons comentários e olhar a tradução no grego, a palavra aqui deveria ser traduzida assim, como levantar, porque se cortar e pronto, já era, não dá fruto mesmo não. Então a ideia é levantar. Veja que a sequência é essa: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele, ou seja, o Pai, Deus, levanta. Então, esse é o papel do viticultor, do agricultor, é levantar, porque a finalidade do ramo é produzir, é dar fruto. Se cortar, ele não vai dar nunca, acabou. E todo, olha aí o texto, e todo que dá fruto, então ele levanta para dar fruto. E aí, se ele começa a dar fruto, o que acontece? E todo que dá fruto, limpa. Limpa. Este é um ato necessário, limpar, tirar as folhas. É preciso limpar.
E como eu tenho um pezinho de uva lá em casa, uma videira, eu vou lendo a palavra e vou observando algumas coisas. Como é que ele limpa? A questão aqui, irmãos, é o seguinte: chega uma época do ano em que várias folhas do pé de uva elas secam. Secam e é preciso tirar essas folhas. E aí tem aquelas que secam e outras que permanecem verdes. O que é que a gente tem que fazer? Tem que tirar, porque ali já é o quê? O excesso. Então tem que limpar, porque se não limpar, não vai produzir frutos. Porque a finalidade do ramo é o quê? Produzir frutos. Se não limpar, ele não vai produzir. Este ano 2025, no mês de agosto, eu subi lá, dá um trabalhozinho, mas fiz uma limpeza nele. Você pode ir agora lá, está cheio de frutos. Está cheio de frutos. Mas se não limpar, ele não vai dar frutos. Por isso, a finalidade do ramo é dar fruto. E para ele dar fruto, o viticultor, o agricultor tem que levantá-lo. Mas não só isso, o agricultor tem que o quê? Limpá-lo. Mas olha a sequência do texto. E todo que dá fruto, limpa. Para quê? Qual é a finalidade? Para que produza mais fruto ainda. Aí ele produz muito fruto. E é interessante, irmãos, que se não limpar, os ramos, eles só fazem uma coisa: eles crescem, crescem, crescem. O tempo todo. E eles vão tomando conta, viu? Olha, lá em casa eu sei porque eu tenho que estar podando ao redor, porque senão eles sobem na casa, sobem nos fios, e estes ramos que vão crescendo, crescendo, eles não produzem. Esta é a poda. Tem que cortar. Então eu vou olhando e tem que cortar, porque ele tem que ficar dentro daquele espaço. Se deixar, irmãos, eles tomam conta de tudo. Aí só vai crescendo, crescendo, crescendo e não produz. Aí não alcança a finalidade. A finalidade é produzir, não é crescer, é produzir frutos. A igreja é assim também. A igreja tem que produzir e não apenas crescer. Crescer, crescer, crescer e vai tomando conta, mas não produziu frutos. Então é preciso. Aí aqui ele tem que levantar, ele tem que limpar e ele tem que podar. Podar exatamente esses brotos que vão saindo e vão aparecendo e tem que estar podando. Eu passo uma parte do ano lá em casa podando, tirando esses brotos que vão aparecendo, e eles são rapidinhos, viu? Daqui a pouco estão lá e eles se agarram, e eles sabem, não sei como, eles sabem onde é que tem fio, sabem onde é que tem, e se agarram em tudo, até na cerca elétrica eles se agarram, viu? E é preciso estar o tempo todo cortando esses excessos, podando. E esse é o papel de quem? Do agricultor. O agricultor é que levanta, o agricultor é que limpa, e o agricultor é que poda. Esse é o papel do agricultor. Ou seja, é Deus que faz isso. Nós precisamos o tempo todo estar sendo limpo por Deus. E como é que o Senhor limpa a gente? Pela palavra. O próprio Jesus diz isso no verso 2: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então é preciso limpar e é preciso podar o tempo todo, porque a finalidade do fruto, aliás, a finalidade do ramo é produzir frutos. E aí nós temos que pensar, irmãos, nós estamos produzindo frutos? Onde estamos? Para a gente produzir, a gente tem que estar ligado no Senhor. E Jesus diz no verso 4, vamos ler juntos: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, sem minha seiva, nada podeis fazer. Ninguém vai frutificar no reino de Deus se não tiver ligado ao Senhor, disse Jesus. E se não tiver fruto, e se não permanecer no Senhor, ele é cortado. Aí sim, verso 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queima. Então, se o ramo, no final, não produzir fruto, mesmo depois da poda, mesmo depois de ser limpo, mesmo depois de ser levantado, aí sim, aí é a hora de cortar. Se não produzir, aí vem um juízo sobre ele. Qual é o juízo? É cortar e jogar fora, e apanham e lançam no fogo. A finalidade nossa, irmãos, é produzir. Deus não criou o homem para ser um inútil. Deus nos criou para produzir bons frutos. E para a gente produzir, a gente tem que estar ligado em Jesus. Precisamos viver ligado todo dia em Jesus Cristo para que a gente possa produzir e permitir que Deus limpe a gente, que Deus pode a gente, que Deus levante a gente. É preciso isso. Então, o texto está nos trazendo tudo isso. Mas qual é a finalidade do ramo? É produzir fruto. Precisamos produzir frutos. Levanta-se então a pergunta: que frutos são esses? Que frutos são estes? Qual é o fruto da videira? A uva. O fruto é de acordo com a natureza da planta. Então, ninguém espera de um ramo que está ligado à videira dar outro tipo de fruto. Ele vai dar videira, de acordo com a natureza da planta. Então, nós vamos produzir, de acordo com a espécie, nós vamos produzir. Se você está ligado em Jesus, você vai produzir frutos bons, porque de Jesus só vem coisas boas. E que frutos são estes, né? Então, nós podemos pensar na palavra de Deus e lembrar que nós fomos chamados para produzir frutos, escolhidos para produzir frutos. E que frutos são esses? Um dos frutos que a gente pode produzir é o da generosidade. Nós podemos ser generosos. Fomos chamados para isso, para produzir esse fruto, fruto da generosidade. E é maravilhoso, irmãos, quando nós temos uma igreja que os irmãos produzem frutos. Veja só, esses dias a nossa irmã Márcia Sueli teve sua geladeira queimada, né? Então a geladeira dela pifou. O que a gente vai fazer quando uma irmã tem a sua geladeira queimada? Alguém aqui já teve a experiência de ter sua geladeira queimada? Queimou? Algumas pode até consertar, e outras que já são velhas, que não tem mais jeito. É horrível. Na nossa época, ter uma geladeira queimada é difícil. Porque onde é que vai guardar a carne, onde é que vai guardar certos alimentos, então fica muito difícil. Não é verdade, irmãos? E se a pessoa não tem condição? Os irmãos sabem que nossa irmã Márcia Sueli, ela tem epilepsia. E tem época que ela está tendo convulsões assim, uma atrás da outra. Os irmãos sabem onde é que Márcia Sueli mora? Alguém aqui já foi lá? Mora perto? Longe. Mora longe. Ela tem uma casinha, daquela Minha Casa Minha Vida, e ela conseguiu essa casa, mora lá. Ela e o esposo, GG. Eles moram longe. E ela precisa de ajuda. E a gente percebe que à medida que vai passando o tempo, Márcia Sueli tem
mais dificuldades, né? Ela, às vezes, quando aparece lá em casa, ela é muito repetitiva naquilo que fala. Então, acredito que tem afetado. E a irmã Sueli, desde criança, que ela tem esse problema de epilepsia. Ela toma remédio controlado, e é uma luta, não é fácil não. Eu já vi ela em crise. Então nós precisamos entender as lutas das pessoas, nossos irmãos, e produzirmos frutos, fruto da generosidade. Então, Márcio Sueli é alguém que precisa, vez por outra, do nosso apoio, da nossa ajuda. E aí o que a gente faz? Queima a geladeira. E uma geladeira não está tão barato, não. O que a gente viu quando a gente foi ver, né, Maria Helena? A gente foi ver, não está tão barato, não, uma geladeira. Mas os generosos participam. Aí o que a gente faz? Estimula os irmãos a produzir bons frutos. E aí, nesse período, os irmãos foram dando. Um deu 20, outro deu 30, outro deu 50, outro deu... E vai juntando até que a gente chegou lá. E nós compramos, foi? Então, a geladeira foi comprada, né? Uma geladeira no valor de 2.500, foi isso? 2.640. E então, quem é generoso, participa, vai e dá. E isso é uma forma da gente produzir. Nós estamos produzindo frutos, irmãos. Veja que nós estamos produzindo o quê? Bem-estar para a nossa irmã, nós estamos produzindo alegria para ela. Você imagine o que a tristeza que é você estar com uma geladeira queimada e não ter dinheiro para comprar outra e nem serve mais para consertar, porque a que ela tinha já foi uma doação. 10 anos. É difícil. E se nós não frutificarmos, não tivermos o fruto da generosidade, simplesmente a gente olha e deixa a pessoa lá. Então nós precisamos frutificar. Vocês não conhecem aquela música Eu Não Sou Pirangueiro? Crente não pode ser pirangueiro. Dizer, não é comigo. Não é comigo. Mas a sua vez vai chegar. Irmãos, a vida é imprevisível demais. E aí você pensa que tem estabilidade, você pensa que não precisa, não é? Quem sabe? Quem sabe? Nós precisamos ter o fruto da generosidade, de ajudarmos, de acudirmos irmãos ao nosso redor, que de repente, por uma fatalidade, por um momento, vão precisar de ajuda, de socorro. Nós temos aqui na igreja uma irmã que sempre trabalhou, e de repente ela perdeu o emprego, foi desempregada, e a situação ficou bem difícil para ela. Mas ela ficou calada. Mas nós descobrimos que ela estava desempregada. E nós estimulamos a igreja para darmos uma oferta para ela, e naquele dia, um dia de domingo, ela veio para a igreja, e a única coisa que ela tinha comido naquele dia foi um chocolate que alguém deu. Só. Fizemos, ajudamos, graças a Deus, socorremos, e depois disso ela arranjou emprego. Ela estava empregada, perdeu o emprego, passou um período desempregada, mas depois arranjou emprego. Graças a Deus. E hoje está empregada. Inclusive no ICIA. Ela trabalha hoje no ICIA. Graças a Deus. Marido trabalhando, graças a Deus. Casa própria e tal. Mas naquele momento ela precisou de ajuda. Precisou da nossa generosidade. Então, quem está ligado a Cristo, a videira verdadeira, produz fruto. A generosidade. Agora, se não podar, se não limpar, a gente não produz. Aí fica, não é comigo, então fica o excesso, né? E aí vai investir em qualquer outra coisa, menos em ser humano. Nós precisamos, irmãos, ter o fruto da generosidade. Diga, Maria Helena. Sim, não, eu entendo. Olha, veja, o esposo está doente, está lá em Vitória, mas, certo.
Sim. Pois é. É uma luta constante, mas é uma luta constante. Então, agora, nós precisamos ter o quê? Sermos generosos. E para sermos generosos, nós precisamos de uma outra coisa. Sermos compassivos, termos compaixão. Nós precisamos aprender e desenvolver esse atributo, a compaixão. Olhar para a pessoa e dizer, meu Deus, e sempre colocar-se no lugar do outro. Você sabia que a palavra compaixão é sentir a dor do outro? Literalmente no grego é sentir a dor no útero. Quando Deus tem compaixão de nós, Ele sente a nossa dor. Então é preciso que a gente sinta a dor do outro, o drama do outro. A gente se coloque no lugar do outro, a gente pensa, meu Deus, se fosse comigo, como seria? E aí a gente precisa sempre se colocar no lugar do outro. E a gente só vai ser generoso se a gente tiver o quê? Compaixão. E é preciso sentir esse drama, sentir isso. Eu louvo a Deus, porque aqui na nossa igreja, tem irmãos da nossa igreja, que ganham um salário, e na hora que a gente diz assim, nós precisamos ajudar a pessoa, tem irmãozinho aqui na igreja, irmãs, que mesmo do salário que ganha, um salário, tira lá um pouquinho e diz, olha, eu não posso muito, mas posso. Mas está dando muito, porque tirou dali. Agora eu vou falar bem baixinho. Agora tem uns irmãos que, sinceramente, irmãos, não produzem fruto. Você lança tal, a pessoa não se prontifica para nada. Nada. E eu fico triste. Eu confesso que eu fico triste, porque essas pessoas não produzem frutos. Não têm compaixão, não têm generosidade. É só para si. Elas vivem para si e morrem para si. Não pensam nos outros, acudir os outros, ajudar os outros. E eu estou dizendo aqui sem nenhum problema, porque eu sei das campanhas que eu faço aqui. Aqui na igreja é assim, quando eles lançam umas campanhas, eu já sei quem se prontifica logo, sei. Aqueles que, pastor, tem uns que dizem assim, pastor, não posso muito, mas está aqui, sem problema, irmão. E tal, eu sei os que se prontificam e dão, e aqueles que ficam em silêncio. Em silêncio, não movem nada. Irmão, não é obrigado você dar muito, não. Basta dar um pouco, porque 20 com 70 já dá 90. Com mais 10 já dá 100. Agora tem gente que fica no silêncio. A gente lança, e aí tem gente que não se prontifica para 1 centavo. Não está produzindo fruto. A finalidade do ramo é produzir fruto. Se você não produz fruto, você se torna o quê? Um inútil. E sendo inútil, lá na frente vai ser cortado. E depois de cortado, vai lançar fora. E lançando fora, depois vai lançar onde? No fogo para ser queimado. É o que a Bíblia diz, é o que a palavra diz. Então, nós precisamos estar ligados. Tenha em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós precisamos ter esse sentimento. E olhar para as pessoas e dizer, nós temos que ajudar, nós temos que cooperar. Irmãos, é desafiador a gente estar na igreja, porque nós estamos ligados em Cristo, e quem está em Cristo tem que produzir frutos. Eu faço parte de uma família, meu pai deu tudo de si para nos criar, tudo mesmo. Meu pai trabalhou demais, era agricultor, trabalhou na roça, fez de tudo para nos sustentar, para que a gente estudasse. Meu pai não estudou, mas queria que os filhos estudassem, e fez o possível para isso. Quando nós estávamos na idade, então nós fomos
para a cidade, estudar. Meu pai e minha mãe envelheceram, e agora, e os filhos? Vão cooperar? E os filhos vão ajudar? E os filhos vão produzir? Então, agora é a nossa vez. E aí a gente conversou, e cada um, conforme a sua possibilidade, vai ajudar. Valorzinho aqui, e foi assim. Isso é maravilhoso. Aí, meu pai tinha um terreno lá que ia ser indenizado pelo governo, e meu pai estava conversando com um vizinho, e o vizinho disse assim: e aí, seu Manuel, quando o senhor receber essa indenização, o que o senhor vai fazer? Eu disse: vou dividir com os meus filhos. E seu Manuel, deixe de ser tolo. Dividir com os seus filhos? Ele disse: sim, vou dividir com os meus filhos. Mas seu Manuel, eles não precisam. Ele disse: meus filhos são bons para mim. E eu faço questão de dividir com eles. Veja, irmãos, que a mentalidade daquele sujeito era diferente. Ele disse: rapaz, negócio de filho depois que cresce não liga mais para os pais, não dão nada para o pai. Meu pai disse: meus filhos não são assim. Meu pai era aposentado, minha mãe aposentada, nós pagávamos uma enfermeira para cuidar deles, pagávamos uma pessoa para tomar conta da casa, e alguns dos filhos que podiam, além desses valores, ainda dava todo mês um valor para alegrar o coração dele, como gratidão. Meu pai faleceu e deixou uma poupança. Acredita? Que minha irmã foi olhar, ele tinha uma poupança. Meu pai nunca precisou ficar agoniado por isso. Meu pai foi lúcido até o último dia de vida, lúcido, sabia de tudo. Morreu com 96 anos. E a gente olha, então, com alegria, saber que os filhos não permitiram que o pai ficasse preocupado com nada. Nós chegávamos lá de férias, eu e meu irmão, juntarmos todo mundo, chegávamos lá, e a gente perguntava: pai, o que é que está precisando? Alguma coisa? O senhor está precisando? A gente procurava descobrir o que é que ele estava precisando para a gente dar para ele. Aí eu me lembro, meu irmão é bem engraçado, e ele estava precisando de um carrinho de mão. Para quê? Porque ele tinha um pé de siriguela, e ele mandava o cara podar lá a siriguela, e aí depois ele não tinha um carrinho de mão, aí um vizinho lá esperto alugava o carrinho de mão. E aí meu pai disse: em vez de eu ficar alugando carrinho de mão para levar esse negócio, é melhor eu comprar um. Aí nós chegamos lá, meu pai: o que é que o senhor está precisando? Ele disse: um carrinho de mão. Aí eu e meu irmão saímos, fomos ver, compramos o carrinho de mão. Rapaz, meu irmão é uma graça. Aí quando nós chegamos lá com o carrinho de mão, tiramos o carro, meu irmão saiu dirigindo aquele carrinho de mão para frente. Meu pai estava lá na cozinha, meu irmão saiu lá, deu uma freada bem perto do meu pai. Pronto, entregou lá, e a gente via o meu pai alegre. Um dia a gente percebeu que ele não estava assim, muito confortável, e aí nós saímos para comprar uma poltrona para ele. Compramos aquela poltrona para ele, colocamos lá, chamamos, ele sentou na poltrona, que momento aquele, viu? Ele sentou na poltrona, eu tenho até uma foto disso, ele sentou ali, ficou calado, em silêncio, e a gente esperando uma reação dele. Aí eu disse: e aí, pai? Ele só fez assim. Aí todo mundo em silêncio. Aí disse: estou emocionado. Isso, meu irmão, quando ele disse isso, irmãos, isso é frutificar. Você frutifica na sua família, você frutifica na sua casa. Você foi escolhido com esta finalidade. Eu vos escolhi para que vades e deis frutos, diz a palavra. Você tem que frutificar na sua família. Fruto da compaixão, o fruto da generosidade, o fruto da solidariedade.
Você precisa ser solidário, abraçar pessoas, ser amoroso com a pessoa, ter palavras boas, ser afetivo com a pessoa. A gente precisa produzir esses frutos, irmãos. Quem está ligado em Cristo precisa produzir bons frutos. E há tantos frutos: o fruto do amor, o fruto da paz, fruto da alegria. Sim, alegria. A gente precisa produzir esse fruto, alegria. Chegar num lugar, irmãos, e alegrar o ambiente, e alegrar as pessoas. É bom demais. Tem gente que chega no lugar, em vez de alegrar o ambiente, estraga. Lembra de Ismael, que estragou a festa? Abraão deu a festa lá para Isaac, na desmama, e aí diz a palavra de Deus que Ismael caçoou de Isaac. E aí Sara viu e disse: põe esse para fora, ele não vai ficar aqui. Estragou a festa. Tem gente que estraga a festa. Isaac e Ismael estragou a festa. E aí Abraão ficou com pena, pesaroso. E aí Deus disse para Abraão: faça o que a tua mulher disse, põe para fora. Gente que estraga a festa não pode permanecer ali. E botou o sujeito para fora com a mãe, e eles foram chorar no deserto. Não produz bons frutos. Mas é tão bom quando a gente está num lugar que chega uma pessoa agradável, uma pessoa que vem, que alegra, se alegra com a gente. A gente precisa produzir esses frutos. Alegria, não é, irmãos? Olhar a festa, ser simpático no ambiente que a gente chega, falar com as pessoas. A gente precisa disso. Produzir esse bom fruto. Uma pessoa mal-humorada, meu Deus do céu, é complicado. A não ser que a pessoa esteja doente, aí é outra coisa. Mas tem gente que é mal-humorado o resto da vida. Todo canto que chega é mal-humorado, não está gostando de nada, nada está bom. Que fruto é esse? Não tem fruto. A gente precisa produzir fruto de alegria, fruto da bondade. A gente tem que ser bondoso com as pessoas, né? Estender a mão para as pessoas. A gente precisa ser benigno com as pessoas. Há tantos frutos que a gente pode produzir, irmãos. E nós somos desafiados a produzir bons frutos. E a igreja, nós precisamos orar e pedir graça a Deus para que possamos produzir frutos. E eu quero então, para finalizar, qual é a finalidade do ramo? Produzir frutos. Jesus está falando de quem isso aqui? Dos seus eleitos, dos seus escolhidos. Não foste vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós. Então ele está falando dos eleitos, dos escolhidos. Nós somos escolhidos para frutificar. Mas eu quero deixar aqui para os irmãos o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Veja só. Quando nós damos frutos, Deus é glorificado. Esta é a finalidade: produzir frutos para que Deus, o Pai, seja glorificado. Quando eu e você não produzimos frutos, nós não estamos glorificando a Deus. E nem pessoas estão glorificando a Deus. Quando você produz frutos, Deus está sendo glorificado. Então nós somos escolhidos para frutificar. A finalidade é esta, frutificar, e Deus é glorificado. Então, meu irmão, minha irmã, vamos produzir frutos para que Deus seja honrado, para que Deus seja exaltado, para que Deus seja glorificado. Alguém vai olhar para você e vai dizer: glorificado seja Deus pela vida deste irmão que produz fruto, que chega e alegra, que chega e é generoso, que tem compaixão, que é bondoso, que é benigno. Então as pessoas vão glorificar a Deus por causa dos nossos frutos. Esta é a finalidade, é o que o texto nos apresenta. Se a gente não produz frutos, Deus não é glorificado. Imagine que quando nós ajudamos, socorremos um irmão,
Deus é glorificado. Márcia Sueli escreveu um negócio para mim assim, então Deus já está sendo glorificado, já está dando glória a Deus. E não só ela deu glória a Deus, mas Maria Helena escreveu lá também, né? Glória a Deus. Eita, quando a gente estava chegando lá perto e Maria Helena botava lá, glória a Deus. E aí quando a gente diz assim, foi fechado, conseguimos, alvo alcançado, aí os irmãos, glória a Deus, glória a Deus. Olha, Deus é glorificado quando nós produzimos frutos. A igreja glorifica, os irmãos glorificam, quem recebe glorifica. Aí esta pessoa vai, compartilha com o outro, e o outro vai dizer, irmãos, olha, eu fui pregar numa igreja aqui na cidade, e quando eu cheguei lá, que eu terminei de pregar, uma pessoa me procurou lá e disse assim, a igreja, a terceira igreja, verdadeiramente é uma igreja. Aí eu disse, por quê? Porque vocês socorrem as pessoas, porque vocês ajudam as pessoas. Isso é igreja. E essa pessoa estava glorificando a Deus pela vida da terceira igreja. Nem é daqui, é de outra denominação. E chegou para mim para dizer isso, porque chegou aos ouvidos dela o que nós fazíamos com irmãos, ajudando irmãos. Então Deus está sendo glorificado em outros arraiais, em outros lugares. Quando nós frutificamos, Deus é glorificado. Se você não frutifica, não haverá glória para Deus. Lembre-se disso. E lá em casa eu percebi que tem ramo que dá mais fruto, tem ramos que dá menos fruto. Os mais fininhos dão menos. Os mais fortezinhos dão mais. Mas todos vão dando frutos. Esta é a finalidade. E se dá fruto, irmãos, é interessante, quando dá fruto, como a gente fica alegre. A gente fica naquela expectativa, porque tem a época de dar fruto, e a gente já fica olhando, aí começa a aparecer os bichinhos pequenininhos e tal. Esses dias a Rosa já olhou para mim e disse assim, olha, já tem uns que já estão amadurecendo. Então, e aí quando chega gente lá em casa, eu disse, olha ali para cima. E aí olha, todo mundo se alegra, e Deus é glorificado quando a gente produz frutos. Amém? Então, quando você produz frutos, você está glorificando a Deus. Agora, fique no silêncio, fique na apatia, na indiferença. Eu vou lhe dizer uma coisa, Jesus condena a indiferença. Quando me viste com fome, com sede, hospitalizado, preso, Jesus diz isso. Não fizeste nada? Aí diz, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor assim? Quando deixaste de fazer a um desses pequeninos, a mim deixaste de fazer. Então quem não produz merece o inferno. É o que Jesus diz. A indiferença, a apatia merece uma condenação. Jesus quer que todos nós geremos frutos para que Deus seja glorificado. Imagine quando você chegar lá no trono branco, diante do Senhor, e aí Deus vai olhar para os irmãos da terceira igreja. Aí chega esses irmãos, aí vai apresentar os frutos. Já pensou? Como Deus será glorificado, irmãos? Aí os frutos da terceira igreja, os frutos dos nossos irmãos, aí produziram fruto, aí Deus vai premiar, vai dar galardão a todo mundo que frutificou, que maravilha. E aí imagine as milícias celestiais, os anjos glorificando a Deus, porque produzimos frutos. Mas se for uma igreja apática, indiferente, que não produz nada, chega lá os irmãos não produziram nada. A Bíblia diz que vão ser salvos como que pelo fogo. Não tem nada. Chegaram de mãos vazias. Eu pastoreei uma igreja que um irmão não queria produzir, e eu incentivava, eu desafiava, e ele disse, meus irmãos, olha, quando a gente produz, lá no céu a gente vai receber galardão e tal. Ele disse, para mim, pastor, se eu chegar lá no céu e for zelador do céu, está muito bom. Agora, interessante que aqui na terra, ele não queria ser zelador. Aqui na terra era dono de 3 supermercados, carro novo o tempo todo, tudo do bom e do melhor, e dizendo que quando chegasse lá no céu, para ele
Esse zelador estava muito bom. Aí eu olhei para ele e disse: o irmão pensa que tem poeira lá no céu? Tem sujeira lá? Que eu saiba, o céu é limpo. Mas veja a mediocridade do sujeito que não quer produzir no reino de Deus. Irmãos, nossa finalidade é produzir frutos para que Deus seja glorificado. Amém? Mas tem uma outra coisa aí no verso 9, a parte final do verso 8, diz o quê? Assim vos tornareis o quê? Meus discípulos. A palavra discípulo, a raiz da palavra discípulo vem de disciplina. Disciplina. Discípulo vem de disciplina. A gente precisa ser disciplinado. Assim vos tornareis meus discípulos. Veja só, quando você frutifica, você está dando demonstração de que você é de Jesus, que você é um seguidor de Cristo, que você é um discípulo do Senhor Jesus. Quando você frutifica. Agora, quem acredita numa pessoa que diz, eu sou de Jesus, e não dá nada, e não frutifica, a pessoa diz, aquilo lá é crente, aquilo lá é discípulo de Cristo, não é não? Mas quando você frutifica, até o descrente vai te defender. Irmãos, sem nos gloriar, porque a gente só se alegra aqui, não vamos nos gloriar, a gente se alegra. Mas tem uma pessoa aqui, em Caruaru, ela não é da terceira igreja, ela não é crente, mas ninguém fale mal da terceira igreja perto dele. Um dia alguém foi falar mal da gente para ele, e na hora que chegou lá, que começou a querer falar, disse, cale sua boca, não fale mal daquela igreja, não fale mal daqueles irmãos, não fale mal do pastor. E o cara não é crente, mas ele reconhece que a nossa igreja frutifica. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? A gente saber que uma pessoa não crente olha para nós e reconhece os nossos frutos. Agora, se a igreja não frutificar, aquilo lá são crentes, não ajuda a ninguém, não faz nada por ninguém. Você pensa aí, está aí o Projeto Viver, que é um desafio para nós, para a gente frutificar, para a gente ajudar. Está aí o projeto, isso é um desafio para nós. Tem gente que não dá um centavo para ir. Tem jovem aqui da nossa igreja que todo mês ajuda o Projeto Viver, jovem. Gente assalariada, todo mês ajuda o Projeto Viver. Tem gente que nunca ajudou, que se o Projeto Viver desaparecesse, parece que era melhor. A pessoa não ajuda. Irmãos, você não está dando testemunho de discípulo, porque quem é discípulo frutifica. Olha de novo para o texto e diz, assim vos tornareis meus discípulos. E nosso desafio é fazer o projeto 2, lá na Vila Cipó, em nome de Jesus. Nós fomos escolhidos para frutificar, irmãos. Está aí, os desafios estão ao nosso redor. Lembra quando o rico foi para o inferno? Tinha uma maneira dele frutificar. Na frente da casa dele estava quem? Lázaro, enfermo, precisando de ajuda, precisando de socorro. O cara fazia festa, esbanjava e tudo, e nunca ajudou Lázaro. No entanto, Lázaro pertencia ao reino dos céus. E o rico? Só pensava nele, de si para si. Resultado, foi lá para o inferno. E estando no inferno, agora queria que Lázaro viesse e molhasse. Veja o sofrimento extremo. Que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha refrescar a minha língua. Ele agora quer que alguém frutifique para ele. Ele nunca frutificou na terra e agora quer fruto lá na eternidade. O Senhor disse, não. E foi Jesus que contou isso. Quem não frutifica aqui na terra, irmãos, nem vai receber bênçãos lá na eternidade. Precisamos frutificar. Nós vamos ser conhecidos como discípulos se nós frutificarmos. Preciso frutificar. E aí as pessoas vão olhar para nós e vão querer ser do Senhor. Lá no Ceará, pastor Sérgio, tem um caso bem interessante do seu Pedro. Seu Pedro, ele era de uma família grande. E seu Pedro criava uma cabra e o vizinho, ele tinha uma horta.
E um dia a cabra do seu Pedro entrou na horta do vizinho e comeu muita coisa lá. O homem nem perguntou nada, simplesmente pegou a cabra do seu Pedro, matou e ainda fez um churrasco dela. E seu Pedro era crente. Quando os filhos do seu Pedro descobriram, mas pai, o vizinho matou a nossa cabra. E aí o seu Pedro disse assim, não vamos fazer nada, vamos orar por ele. E ficaram orando. E todas as vezes que seu Pedro passava e cruzava com o vizinho, ele dizia, boa tarde, boa noite. Seu Pedro nunca deixou de falar com aquele homem. E assim, passou um tempo, vivendo desse jeito. Os dias passaram, os meses passaram, um dia aquele homem perturbado, incomodado pelo que tinha feito, e seu Pedro nunca deixou de sorrir para ele, nunca deixou de cumprimentá-lo, aí seu Pedro ia passando, e ele disse, seu Pedro, eu quero falar com o senhor, eu quero pagar a sua cabra. Eu fiz aquilo, estava com raiva, eu quero pagar a sua cabra. Não, você não me deve nada não. Não, mas eu quero pagar a sua cabra. Não, mas eu não quero. Deixa para lá, está perdoado, está na boa. Não, seu Pedro, eu faço questão de pagar a sua cabra. Aí seu Pedro disse, você paga mesmo? Quer pagar mesmo? Disse, quero. O pagamento é o senhor ir lá na nossa igreja. Aí o homem ficou... Aí aquele nordestino, cearense, cabra macho, chegou e disse, eu vou. Fechado. Então, domingo à noite, vamos juntos. Aí foram. À noite, seu Pedro foi com a família e o vizinho. Chega no culto, louvor, pregação. Quando terminou a pregação, o homem levantou a mão. Levantou a mão, o pastor disse, pois não, disse, posso falar? Aí o pastor ficou assim, pode. Eu quero ser crente. Muito bem, nós vamos orar pelo Senhor. Aí disse, agora eu não quero ser crente como um bocado de crente que tem nessa igreja, não. Eu quero ser crente igualzinho o seu Pedro. Que eu matei a cabra dele, esse homem nunca fez nada comigo, nunca deixou de falar, eu quero ser crente igual o seu Pedro. Veja aí, irmãos, como é ser discípulo de Cristo. Aquele homem se converteu a fato real, irmãos. Está vendo aí? Quando nós frutificamos, nós somos conhecidos como discípulos, discípulos de Jesus. Glorificamos, Deus é glorificado, nós somos conhecidos como discípulos. Agora, é preciso ver esse texto aqui. Olha, veja comigo. Verso 16, para finalizar. O que diz? Verso 16. Juntos, não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis muito, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O texto poderia terminar aí, mas diz o quê? A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Olha o que o texto está dizendo. Se vocês frutificarem, as vossas orações serão respondidas. É isso que o texto está dizendo. Tem gente que quer que Deus responda a oração, mas não frutifica. Se vocês frutificarem, é o que o texto nos diz. Olhe de novo para o texto aí. A fim de quê? A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Aí você ora, pede em nome de Jesus, a bênção vem. Aí tem uns irmãos que é assim, a bênção está chegando na vida do outro, e você fica pensando, meu Deus, por quê? Rapaz, fulano está recebendo bênção, ele frutificou, meu amigo. E Deus está respondendo às orações dele. Aí o que não frutifica, fica com inveja. O que não frutifica, fica olhando. Por quê? Por que Deus só abençoa fulano? Só abençoa. Aí as bênçãos vão chegando na vida de irmãos. Eu conheço aqui em Caruaru um pastor que frutificou. E ele dava assistência a um trabalho lá em Bezerros. E um homem chegou para ele e disse assim, pastor,
eu quero lhe dar um presente. Aí pegou a chave do carro e entregou assim para ele. Aí disse, não, meu irmão, eu não tenho condição não de comprar seu carro. Aí ele disse assim, quem foi que disse que eu estou pedindo dinheiro para o pastor? Eu estou lhe dando, pastor, de presente, porque eu vejo o trabalho do Senhor, eu vejo o esforço do Senhor, estou lhe dando de presente isso aqui. Esse pastor me encontrou lá no centro. Ele disse, meu irmão, olha o que Deus fez na minha vida. Feliz da vida. Ele disse, eu nunca imaginei um dia possuir um carro desse. O irmão deu, por quê? Porque viu ele frutificando. Sabe quando você tem a alegria de ver aquele irmão que frutifica e chegar e abençoar a vida dele? É assim que acontece. Agora o sujeito não frutifica e quer que Deus responda as orações. Aí Deus vai dizer o quê? Para quê? Para quê, meu amigo? Se você é egoísta, se você só quer para si, se você não distribui, se você não ajuda, para quê então? Irmãos, olhe para cá, olhe, preste atenção. Como é possível uma pessoa que diz que é de Deus, que é de Jesus, não ser dizimista? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender isso. Uma pessoa que diz que é de Deus e não é dizimista, não consegue nem ser dizimista, meu amigo. Como é que pode? Aí hoje, não, porque o dízimo é do Antigo Testamento. Quem foi que disse? Aonde que está escrito que é só do Antigo Testamento? Na minha Bíblia não diz não. Pelo contrário, Jesus, quando olha para os escribas e fariseus que davam o dízimo de tudo, sabe o que é que ele diz assim? Fazei isso sem esquecer a misericórdia, é isso? Ou a justiça. Entrega os dízimos, não está errado não. Você vai lá para o Antigo, lá para Hebreus e você vai ver lá também. Então, meu irmão, Jesus ficou olhando uma viúva que trouxe umas moedinhas lá e ele chamou a atenção dos discípulos. Olha aí, ela deu mais do que tudo, os outros só dão a sobra. Essa daqui deu do sustento. Onde é que está escrito? Irmão, ser dizimista, livra-nos da avareza. Seja dizimista, seja ofertante. Você não perde nada não. Você acha que Deus fica devendo alguma coisa a você? Ele vai te abençoar. Aí o cara não consegue nem ser dizimista. Aí quer que Deus responda às orações. Nós temos que frutificar. Precisamos frutificar. A igreja precisa frutificar. Tem uma campanha na igreja. Tem irmão que não participa das campanhas. Não dá um centavo. Por quê, irmão? Por quê? Porque é avarento, porque é miserável, porque é pirangueiro, porque é jarana. Sabe o que é jarana? É a madeira mais dura que tem na região amazônica. Eu aprendi isso lá no Amapá. Quando eles queriam dizer, aquele irmão é jarana, eu não sabia o que era. Fulano é um jarana, rapaz. Aí eu disse, mas irmão, o que quer dizer jarana? Disse, é a madeira mais dura, é aquele que é, ninguém abre a mão dele, é o jarana. Aqui é pirangueiro, né? Outro é mão de vaca. Eu disse, na mão de vaca não, é mão de cavalo. Porque mão de vaca ainda tem uma fendazinha, o de cavalo nem fenda tem. Irmãos, nós precisamos frutificar. E frutificando, você glorifica a Deus. E frutificando, você é reconhecido como discípulo. E frutificando, Deus vai responder as suas orações. Aí você muitas vezes não sabe nem por que os seus filhos não temem mais a Deus. E aí você ora e a resposta não vem. Aí ora, meus filhos estão perdidos. Irmãos, olha, aqui na nossa igreja, tem um irmão que passou 50 anos na igreja e não era dizimista. Aí um dia, eu preguei aqui na igreja, naquele texto que diz assim, mas bem-aventurado é dado que receber. E ele que me contou, nem sabia que ele não era. Ele me contou, mas bem-aventurado é dado que ele receber. E aí eu preguei nesse texto, e ele disse, pastor, naquele dia eu tomei uma decisão na vida, e eu resolvi ser dizimista. 50 anos sem ser dizimista. Ele disse para mim, pastor, eu fui liberto. Parecia que eu tinha uma opressão maligna. Ele que me contou isso. Eu era oprimido pelo inimigo. E ele passou a ser dizimista. E interessante, que depois que ele passou a ser dizimista, eu olho para a vida dele hoje e parece que ele tem mais do que antes. E é mais simpático, e é mais sorridente e tal. E eu digo, rapaz, que coisa.
sem aquele peso que ele tinha. E ele mesmo é que me chamou para confessar isso aí. 50 anos de evangelho. Pirangueiro, miserável. E o diabo mantendo ele na corda ali. Você tem que ser um avarento. Você tem que ser um miserável. E ele fica lá. E parece que se der, vai se acabar. E se contribuir, meu irmão, veja o que a palavra diz: suas orações serão respondidas. Aí você pede ao Senhor, olhe para o texto se não diz isso, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome. Aí você pede em nome de Jesus, não é pirangueiro, não é avarento, não é jarana. Ele vos conceda, está aí no texto. Nas áreas que você precisar, na área de saúde que você vai precisar, nas áreas da sua vida, você vai orar. E Deus vai dizer como ele frutifica. Eu vou abençoá-lo. Porque ele não é egoísta, porque ele não retém, ele frutifica. Então, quem frutifica, glorifica a Deus. Deus é glorificado. Quem frutifica é visto como discípulo. E quem frutifica tem suas orações respondidas. E aí? O que a gente vai fazer com esse texto, com essa palavra? Vamos frutificar ou não? Tome uma decisão. E frutifique na sua vida. Não fica com desculpa não, irmão. Não fica se desculpando, que não dá, porque não pode, que não sei o quê. Não fica com essas desculpas. Frutifique. Coloque no teu coração e diga: Deus, eu vou frutificar. Eu encerro isso aqui com uma experiência que eu tive. Eu morava lá em Bonito, era pastor, coisas difíceis mesmo. Eu estava numa luta, fui pregar num acampamento, chego no acampamento, aí naquele acampamento o Lucas chegou para mim e disse assim: pai, compra um salgadinho para mim. Naquele dia eu não tinha nada. Eu disse: infelizmente, meu filho, eu estou sem dinheiro. Aí eu fiquei arrasado. Aí eu saí, me isolei assim, eu disse: Deus, eu queria muito que não faltasse dinheiro no meu bolso. Irmãos, Deus me respondeu na hora. Deus disse: você quer? Eu disse: quero. Sabe aquele negócio assim, que você está dialogando com Deus? Você quer? Eu disse: quero. Então, aprenda a ajudar as pessoas. Compartilhe as bênçãos com as pessoas. Eu disse: está certo. Eu morava em Bonito. Terminado lá o acampamento, um irmão foi me deixar lá em Bonito, deixou, tá? Quando ele foi saindo no carro, um Monza, preto, bonitão, show da época, aí ele parou, deu ré. Pastor, Deus falou comigo agora. Eu disse: foi mesmo? Foi. Ele disse que era para eu lhe dar uma oferta. Aí deu uma oferta pesada para mim, assim, pá. Segurei a oferta e vi a resposta. Eu tinha orado antes de sair de lá. Me entregou a oferta. Aí eu segurei a oferta e disse: vou tirar meu dízimo daqui e vou abençoar alguém. Deus, a quem eu devo abençoar? Eu com a oferta na mão. A quem eu vou abençoar? Quando eu estou ali pensando nisso, passa um irmão lá na calçada. E Deus disse: aquele irmão desempregado, passando uma luta, privações, passou bem na hora. Meus irmãos, um negócio cronometrado, sincronizado. Aí ele passou, eu disse: meu irmão, vem cá. Aí eu peguei já o dinheiro, já separei ali o valor. Aí ele veio, veio, quando atravessou, eu disse: a paz do Senhor, irmão. Já deixei o dinheiro na mão dele. E aí Deus começou a abençoar. Toda vez que alguém me dava uma oferta, eu tirava o dízimo e separava um valor para abençoar alguém. E fui fazendo isso, e fui fazendo isso. E aí, quando eu morava em Curitiba, eu pensava assim: eu estou no ponto. Aí eu fui ler a Bíblia. Sabe crente que lê a Bíblia? E eu descobri na Bíblia que tem um negócio na Bíblia chamado dízimo dos dízimos. Eu não estou mandando você fazer isso não. Mas eu senti de Deus que eu devia fazer isso. E Nied sabe que eu faço isso. E aí eu comecei a entregar dízimo dos dízimos. O que é o dízimo dos dízimos?
meu salário é tanto, eu dizimo no presbitério, porque todo pastor tem que dizimar no presbitério, e aí do valor que eu dizimo, eu calculo o dízimo dos dízimos para poder dizimar na igreja. Estou no ponto, não estou? Aí eu disse, pronto, agora eu estou no ponto. Ele disse isso. Não, meu. Ainda tem gente para você ajudar. E Deus foi. E vem de lá para cá, irmãos. Vem de lá para cá esse negócio assim. Eu não estou mandando você fazer isso dessa forma, não. É comigo. Deus tratando comigo, tá certo? Deus tratando comigo. Aí Deus vai, vez por outra, chega disso. Aquele irmão, aquela irmã tem dificuldade para pagar o aluguel da casa. Ajude. E assim, e aí eu penso, estou no ponto. Aí de repente Deus disse, está nada, rapaz. Só nessa área aí, só nessa área. E às vezes eu penso assim, meu Deus, rapaz, eu já estou distribuindo aqui. E Deus está dizendo para mim, frutifique, meu filho. Frutifique. Tem uma coisa, eu vou contar para os irmãos, não é me gloriando não, porque é com as coisas que Deus mexe comigo. Olha, quem é que dá oferta para filho de pastor aqui? A gente dá para pastor, mas a gente não dá para filho de pastor não. E Deus me incomodou. Eu estava no Shopping Caruaru, pastor lá passeando com os 2 filhos. Deus disse, tem oferta para eles. Chamei os 2, vamos aqui. Esses meninos pularam de alegria. Depois de um tempo, o pastor ligou para mim e disse, meu irmão, você não sabe o que estava acontecendo. Naquele dia, os meus filhos queriam ir para o shopping, mas eu não tinha dinheiro nem para pagar o estacionamento. Eu disse, meus filhos, nós não vamos para o shopping, porque nem dinheiro para o estacionamento eu tenho. Aí minha filha foi lá e disse, pai, aquele meu, que chama miaeiro, aquele cofrezinho, ela foi lá, quebrou e tirou as moedas e somou, dava para pagar. Aí disse, não, eu tenho, pai. Aí pegou aquelas moedas, ele quase morre e foi naquele dia para o shopping. Quem sabia? Só Deus. E aí eu chego lá, Deus disse, bota, entrega aí. Aí eu entreguei lá para eles. Irmãos, isso marcou a vida daqueles meninos. Hoje, eles estão trabalhando, estão em faculdade, e no final desse ano, o pastor mandou uma mensagem para mim sobre aquele dia. Às vezes, irmãos, a gente não sabe o que está passando na vida do outro. Mas você pode frutificar, irmão. Nós podemos frutificar. E não é que está sobrando, não. O presbítero Levi, lá de Bonito, dizia assim, eu dou, não é porque eu tenho é porque dou. Eu passei muito tempo pensando nessa mensagem, porque Levi é desse tipo assim. Então, irmão, nós precisamos. Aí o Espírito de Deus incomoda, aí você vai dar, aí frutifique, irmão. Frutifique, ajude. Nosso tema este ano é esse, e a gente vai bater nisso. Vamos ficar em pé e vamos orar? Quem quer frutificar aí? Amém? Se você não frutificar, Deus não é glorificado na sua vida. Se você não frutificar, você não é discípulo de Cristo. Se você não frutificar, Deus não vai responder suas orações. Pastor Sérgio, vamos encerrar com a oração aqui. Essa é a palavra, estou me despedindo. À noite eu vou estar aqui na igreja pregando a palavra, e aí eu passo o comando do pastor Sérgio, aí é com ele. E quando eu voltar de férias, eu vejo como é que ficou. Vê se vai frutificar, né, pastor? Aí quando o pastor voltar de férias, ele vai ter que sair catando os crentes por aí, porque vocês vai ficar algum não. Sim, vamos frutificar, irmão. Amém? Vamos orar? Eterno Deus, agradecemos ao Senhor pela palavra que recebemos, tema para este ano, e que o Senhor nos ensine mesmo, nos discipline, no sentido de produzirmos muitos frutos, isso não para o nosso louvor, não para a nossa própria glória, mas para o teu próprio louvor e para a tua própria glória, porque quando frutificamos, quando aprendemos, como aprendemos hoje, o Senhor é glorificado. Que o Senhor, pois, nos ensine a frutificar
para que o teu nome seja glorificado. Oramos assim, no nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Recebam aí a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco aqui nesse lugar e também com todo o povo de Deus espalhado por esta terra. E a igreja respondendo diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e a tua salvação. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Abençoe-nos, ó Deus, e até os confins da terra te temerão. Seja assim, desde agora e para sempre. Amém.